Olá, mulheres de todo o estado de São Paulo, dos 645 municípios paulistas. Está no ar mais um episódio Mulher Pode, um podcast que tem a iniciativa do PL Mulher aqui no estado de São Paulo, para a gente conversar com mulheres que têm mandatos, que são líderes do PL e que atuam com a voz conservadora da direita, defendendo causas legítimas de apoio à família. E hoje eu estou aqui para conversar com a vereadora Sonaira Fernandes. As pessoas conhecem a Sonaira aqui no estado de São Paulo porque ela foi a primeira secretária estadual da mulher aqui no estado, um compromisso do governador Tarcísio que cumpriu quando foi eleito governador aqui no estado de São Paulo. A Sonaira tem uma história muito bonita, uma história emocionante. Eu já ouvi essa história algumas vezes, mas a gente fez questão de trazer aqui no podcast Mulher Pode, para ela conversar com você, para ela te inspirar, porque somos mulheres comuns, mas estamos posicionadas e fazendo coisas extraordinárias, porque estamos com o mesmo propósito: trazer as mulheres para a política, fazer a política que nós acreditamos, a política do cuidado, a política da valorização da família, da defesa das nossas causas, dos nossos valores, a política do bem. Sonaira, eu quero que você conte a sua história. Quando você veio lá da Bahia, pé de serra, para tentar a sorte, para tentar uma oportunidade aqui no estado de São Paulo, aliás, como muitos paulistas, né? O nosso estado foi construído, né, com a força, com o trabalho e com a história de pessoas que vieram de todos os estados do Brasil. E a sua história é bem típica, né, que mostra, né, uma mulher se lançando atrás dos seus sonhos para construir uma história diferente aqui na capital. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui no podcast do PL Mulher, junto com a querida deputada Rosana, que tem trabalhado muito de forma intensa para oportunizar muitas mulheres aqui no nosso estado de São Paulo, tem alcançado, graças a Deus, e dado voz a muitas mulheres, tem ajudado aí nas demandas do nosso estado. Eu tenho acompanhado um pouco do que vocês estão fazendo aí através das carretas da capacitação, junto com o Fundo Social da primeira-dama Cristiane. Então, é uma grande alegria, né, estar ao lado de mulheres que realmente entendem a sua missão. E eu vim para São Paulo, Rosana, em 2012, em busca de uma oportunidade de estudo e trabalho. Eu concluí o ensino médio em 2008 e a minha cidade no interior da Bahia, Pé de Serra, ela tem um pouco mais de 13 mil habitantes. E para que o aluno de ensino médio conseguisse estudar, conseguisse realizar o seu sonho de ter um diploma, ele teria que ou ter uma família afortunada para conseguir mantê-lo na cidade mais próxima, que seria Feira de Santana ou Salvador, que é 220 quilômetros, ou ele teria que se conformar e ficar na cidade trabalhando no comércio local. E eu, por algum tempo, né, fui a opção 02. Eu trabalhava no comércio local, porque a minha família não tinha condições de pagar um aluguel para que eu estudasse, morasse em outra cidade. E eu fiquei ali trabalhando no comércio local. Então, eu fui professora na minha cidade, eu trabalhei como balconista na minha cidade, eu fazia bico aos sábados, né, trabalhando e tudo mais, para conseguir comprar as minhas coisas, aquilo, né, que toda adolescente na época da minha idade gosta de ter, e os meus pais não tinham condições de dar. E aí, numa festa de Páscoa, a minha tia, a irmã do meu pai, que já morava aqui em São Paulo há mais de 20 anos, ela chegou na minha cidade para passar um período de festa de Páscoa com a gente. E ela disse para mim: Sol, eu não posso ir embora de Pé de Serra se eu não te levar. Eu tenho isso no meu coração. Deus falou para mim que eu não posso ir embora daqui se eu não te levar. De imediato eu achei que ela estivesse ficando, né, meio lelé da cuca. Mas ela já foi de passagem comprada. Ela comprou a minha passagem de volta e eu tinha feito, né, uma prova de vestibular e tinha passado. E todo ano era a mesma coisa. Eu tinha expectativa de que uma hora o meu pai ia conseguir, né, custear um aluguel até eu ter um trabalho
em algum local por perto, porque eu não aceitava a ideia, Rosana, que para eu ser abençoada, que para que eu fosse próspera, para que eu conseguisse realizar o meu sonho, eu teria que sair do contexto da minha comunidade, eu teria que deixar os meus pais, a minha casa e ir morar de favor na casa de alguém. Mas como era uma tia muito querida, eu resolvi vir com ela e pensei, eu vou, fico um período de 3 meses, porque isso era abril, a Páscoa. Em julho eu retorno, porque eu já tinha feito a minha inscrição na faculdade e tá tudo certo. Eu vim para São Paulo com a minha tia, cheguei aqui, um frio daqueles. Pensa, gente. Mais ou menos que nem agora. Que nem São agora. Paulo. Eu vim de blusa, regatinha, pensa, sertão da Bahia. Saí da Bahia de regatinha, de bermuda, sandália de dedo. Cheguei aqui na rodoviária, meu Deus, mas era muito frio. Muito frio. E as coisas foram acontecendo de forma muito rápida. Eu acredito que, creio muito, que a mão de Deus, né? Então, eu tinha determinado que seria um período de 3 meses que eu ficaria aqui. E neste período de 3 meses, a minha tia falou, olha, por que você não tenta pegar a sua nota do Enem e levar na faculdade, ver se eles aceitam? Por que você não tenta, pelo menos, distribuir um currículo? E é tão interessante, né, quando a gente começa a caminhar, mesmo sem entender, na direção do propósito, porque eu fui na faculdade, apresentei a minha nota do Enem. Na mesma semana, eu recebi o telefonema da secretaria pedindo para que eu fosse lá, porque eu tinha conseguido a bolsa. Olha. E aí, na mesma semana, a empresa de telemarketing que eu tinha deixado o currículo já me ligava também pedindo para eu ir fazer um teste. E as coisas foram acontecendo nesse período de 3 meses que eu tinha estabelecido. Que você estabeleceu o seu... Eu vou ficar 3 meses, aí não vai dar certo. Exato. E aí eu vou voltar. Exato. E foi dando tudo certo. Tudo certo. E aí eu sei que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não vou voltar mais. Ela, como assim você não vai voltar mais? Eu falei, as coisas estão acontecendo. Então, quando eu me vi, Rosana, muito perto daquilo que sempre foi sonho para mim, mas sempre foi muito distante, quando eu me vi assinando o documento do meu curso, eu falei, gente, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Eu falei, não, eu vou ficar. E aí eu liguei para os meus pais, né? Disse que ficaria aqui. Eu vim da Bahia com uma decepção na política, porque uma cidade do interior da Bahia, sertão da Bahia, ainda tem muito, né? Na época, tinha muito forte a presença do coronel, aquele que ordena, aquele que persegue, aquele que só lembra de você na época da eleição. A região é dele. Exatamente. Só é beneficiado o amigo dele. Exato. Então, quando eu resolvi ficar, eu disse, bom, então agora eu vou estabelecer uma outra meta. Concluído o meu curso, vou prestar um concurso e vou ser delegada de polícia. E volto para a minha cidade, presto um concurso por lá. Segunda meta, eu não quero nunca mais saber de política na minha vida. Olha só. E aí deu errado. Deu errado. Graças a Deus que deu errado. E aí você fez faculdade de Direito, tinha o sonho de ser delegada. O que mudou nesse percurso? Você conheceu Eduardo Bolsonaro nesse meio tempo, quando você já tinha terminado a faculdade, quando você estava na faculdade, antes de prestar concurso, como foi que você encontrou, né? Porque quando a missão encontra a oportunidade, aí é o elo perfeito. Eu fui trabalhar como operadora de telemarketing na LBV. Então, assim, nos anos aí de 2012, alguém recebeu um telefonema da LBV, eu era pedinte. Então, olha, muito possível. Eu estive na LBV recentemente e eles ainda têm esse eles trabalho. Ainda têm, sim. É. E aí a gente tinha de forma muito, muito intensa as campanhas, né? A gente ligava pedindo. Só que eu tenho, Rosana, uma deficiência auditiva aqui no ouvido direito. As minhas células, elas envelheceram precocemente. Então, eu não escuto do lado direito. E mesmo assim, eu era operadora de telemarketing. Só que chegou um tempo em que doía muito, porque eu só usava, né? Eu sobrecarregava o ouvido esquerdo. E aí, um dia eu cheguei na faculdade, eu falei, gente, eu tô cansada, eu vou procurar uma outra coisa. E aí eu passei no painel de estágio da faculdade e tinha uma vaga de estagiária na Polícia Federal. Achei estranho, falei, nossa, mas que estranho, uma vaga assim, dando sopa de estagiária e tal. E aí eu retirei o papel, liguei lá no RH, e aí eu lembro até o senhor que me atendeu, chamava Antônio. O Antônio disse, olha, nós temos essa vaga, mas nós temos alguns quesitos que precisam ser preenchidos. Eu peço que você passe aqui e a gente vai analisando.
E aí eu fui, preenchi, eles mandam lá para análise e tal. Uns 15 dias depois, mais ou menos, eles me ligam dizendo que eu tinha sido aprovada para a vaga. E aí eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, não acredito e tal, e fui lá. Só que na LBV, se eu batesse a minha meta de doação, eu conseguia um salário de R$ 800. Que naquela época Que representava naquela alguma época coisa. era muito bom. Ah, Na Polícia Federal, como estagiária, já com Vale Coxinha, eu recebia R$ 496. Na hora que eu vi aquilo, nossa, uma decepção. Falei, não dá, você fica imagina a inviável. estagiária na Polícia Federal? Imagina, né? A minha tia era mãe solteira, tinha 2 filhos e nós morávamos de aluguel. Falei, não dá, gente, é inviável. Eu cheguei em casa chateada e tal. Eu lembro que eu cheguei, a minha tia estava na pia, assim, lavando louça. Eu sentei, fiquei conversando com ela. Eu disse assim, tia, apareceu uma vaga muito boa de oportunidade para mim. Ela, poxa, que legal. Eu falei, mas para mim, no momento, é inviável. Ela deixou a louça na pia, virou assim, falou, mas por que inviável? Eu disse, olha, na LBV, se eu bato a meta, e eu entrei, Rosana, na LBV e eu já bati a meta. Ah, mas com esse sotaque, né? Não é verdade? Eu entrei. Já começa assim, é agradável, né? O seu jeito de falar já é agradável. Tem pessoas que têm empatia na voz, na Sim. presença, né? Você é muito empática. E aí, eu bati a minha meta. Então, era R$ 800. E aí, eu disse para ela, não dá, tia. Ela falou, Som, mas você não... Eu me lembro perfeitamente das palavras da minha tia. A minha tia era uma mulher de muita personalidade, de muita fé. E aí, ela virou para mim e falou assim, mas você não sabe o que Deus pode fazer através desse pouco. Você não sabe as portas que Deus pode abrir. Sim. Você não sabe as oportunidades que Deus pode te dar através desse pouco. Então, assim, ó, aceita que eu seguro a onda aqui. Eu olhei para a cara dela de novo e pensei que ela estava ficando, mas aceitei. E aí eu me lembro que quando eu cheguei, eu trabalhei na Deleprev, Delegacia de Crimes Previdenciários. E aí eu recordo que quando eu cheguei, a chefe do cartório me convidou para conversar comigo e tal, e ela pegou uma pasta gigante assim, e ela falou, senta aí, agora eu vou ver com quem eu vou colocar você para trabalhar. E ela foi folheando aquele livro, folheando, eu não vou te colocar com esse, não vou te colocar com esse aqui também não. Aí ela passou e voltou e falou, ah, já sei. Eu vou colocar você com Eduardo Bolsonaro. Eu nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro na minha vida. Isso era o ano de 2013. 2013. Eu nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro na minha vida. Achei o nome impopular, assim como o meu, né? Bolsonaro não é popular, Sonairo. Eu falei, bom. E aí era uma sexta-feira, ele não estava, o Eduardo estava de folga. Ela me levou na sala e falou, tem esses documentos aqui, eu preciso que você olhe o número do documento, olhe aqui nessa cartilha do inquérito e vá anexando, quando o escrivão chegar ele vai conferir. E eu fiz isso quando eu cheguei na segunda-feira. Eu estagiava à tarde. Quando eu cheguei na segunda-feira, o Eduardo já estava montando uma mesa, providenciando um computador para mim e tal. E ali a gente foi ficando, fomos construindo uma amizade. Ele foi me falando quem era o pai dele, né? Ele foi, enfim, o meu primeiro livro de direito foi ele que me deu. Um dia ele chegou eu chegava sempre cedo na delegacia e um dia ele chegou e me viu eu fazendo uma atividade olhando pelo celular, na época um Samsung. E aí ele falou, nossa, tá fazendo plágio já, acabou de entrar na faculdade, já tá plagiando. Aí eu falei, não, eu tirei foto aqui do Vadimeco e tô pegando alguns artigos. Ele, pô, você não tem um VAD? Eu falei, não. Ele me deu um livro. Então, meu primeiro livro de direito, quem me deu foi o Eduardo. E aí a gente foi construindo uma amizade. 2014 foi a primeira eleição dele como deputado federal. E como é que ele era nessa época? Ele já despontava assim como uma pessoa que seria um grande líder na política? Na época, para as coisas de política, eu lembro que era sempre muito sério. Então, era muito diferente a visão do Eduardo da visão que eu trazia da Bahia. Porque eu via na Bahia muito a política de assistencialismo, Sim. de pouca oportunidade. Então, a primeira conversa política que nós tivemos foi falando do Bolsa Família. E ele trazia uma visão do Bolsa Família totalmente diferente daquilo que eu vivia. Ali, né? Eu falava, cara, mas sabe que isso faz sentido. E no meu primeiro ano, Rosana, eu já comecei a pensar no meu trabalho de conclusão de curso.
Aí ele disse para mim, por exemplo, você vai falar o quê sobre o seu trabalho de conclusão? Eu falei, já sei o que eu vou falar. Eu vou falar sobre a falência do sistema carcerário brasileiro. Ele, é? Você acha que quem está lá é coitadinho? Você acha que o sistema está empobrecido para receber quem mata, para receber quem estupra? Aí eu parei assim, sabe, a realidade que você nunca, ninguém tinha te confrontado antes, né? Então eu parei e fiquei ali, nós São fomos... conceitos que a gente adquire, não sabe por quê, mas incorpora para a nossa vida. Exatamente. Aí aquilo foi me fazendo pensar. Eu falei, cara, quer saber que aquele carioca tem razão? E ali a gente foi construindo, né? Nós fomos conversando e tal. E o Eduardo era divertido. Então era bom trabalhar com ele porque ele tinha, né, essa parte, o senso da realidade, né, do lado político, que às vezes a minha visão não alcançava, e ele também era divertido. Então nós fomos construindo esse elo, né, de trabalho, de amizade. 2014, primeiro ano, primeira eleição do Eduardo como deputado federal. E aí ele me convida para trabalhar no comitê de campanha dele. Eu estudava de manhã, estagiava à tarde, mudei o meu curso para a noite, trabalhava com ele de manhã e permanecia estudando, trabalhando na polícia à tarde. Ele ganha a eleição, né? Eu falei, poxa, que legal e tal. Então, na época, era eu e uma outra menina atendendo o telefone, mandando as cartas pelo correio, as correspondências, material de campanha. Ainda era bem diferente uma Bem campanha de agora, né? bem diferente. E aí tinha mais 2 meninas que trabalhavam com ele. Final de semana a gente ia para a rua entregar material. Durante a semana era material no correio. Ele vence as eleições. E aí estou eu em casa de novo com a minha tia, né, a gente conversando como as coisas mudaram nesse pouco tempo que eu estava aqui, né, como os ares eram outros, né, a visão já tinha mudado do que realmente, né, do que realmente era a política, de como as pessoas são diferentes, porque você traz o seu mapa de mundo quando você vive muito aquela realidade, que tudo era daquele jeito. Então eu imaginava que toda a política funcionava exatamente como a minha cidade de 13 mil habitantes. Que ninguém prestava, que não, Exatamente. que era só interesse, poder. Você começou a ver um outro lado. Exatamente. Eu não pensei, Rosana, que a política fosse capaz de transformar a minha vida. Digo, a minha vida no sentido de não de mudar de condição, porque isso acontece também naturalmente, mas da minha vida como missão, como propósito, como ser útil na vida de alguém. Como você fazer algo aqui e você conseguir resolver o problema de 100 pessoas ali na frente, uma pessoa que seja. E aí eu estava em casa com minha tia e aí meu telefone toca. E quando eu olho, era eu, Eduardo. Aí ele, pô, Sonaira, você viu que a gente ganhou, né? Deu merda, a gente ganhou. Nós temos um problema agora que nós ganhamos. Ele é sempre muito divertido e tal. E aí eu falei, nossa, eu vi, eu fiquei muito feliz e tal, parabéns. E aí ele falou para mim assim, olha, mas eu ficaria muito feliz se você aceitasse trabalhar comigo lá no meu gabinete. E aí eu parei assim por alguns segundos. E ele falou, não, eu estou falando sério, eu ficaria muito feliz se você aceitasse trabalhar comigo. Gostei do seu trabalho na campanha, achei bem comprometido e tal. Rosana, quando ele falou o salário, e, assim, sendo bem sincera, porque eu não posso mentir, assim, para mim, né, que foi exatamente isso. Quando ele falou o salário, eu falei, eu topo. Mas eu pensei, só pelo salário. Porque era assim, ó, era 4 vezes mais do que eu ganhava na polícia, como estagiária. Então, rapidamente eu pensei, é a oportunidade que eu tenho de ajudar, inclusive, os meus pais que ficaram na Bahia. Falei, não, na hora, o que é que eu tenho que fazer? Ele falou, não, você tem que ir amanhã, o Jorge Oliveira, que é meu chefe de gabinete, vai fazer contato com você. Ele vai te dizer o que você precisa fazer, você já manda para ele. Quando eu recebi o primeiro salário, eu não acreditei. Olha só. Então, aí depois você vai sendo moldada, né? Você vai entendendo os desígnios, os propósitos de Deus, que o salário é apenas uma condição, é um adereço, perto do tamanho da missão que você tem. E aí eu falei, mas eu disse que eu não queria mais saber de política. Olha só.
né? Agora, vamos avançar para 2020. Sim. Né? Ele virou deputado federal, você começou a fazer assessoria para ele, foi se envolvendo cada vez mais e gostando, porque vendo um outro lado que era possível levar a política, diferentemente do que você havia tido como experiência na Bahia. Aí chega 2020 e ele fala para você ser candidata a vereadora? Como é que É. foi? 2017 eu fui para Brasília, Ah, então eu trabalhei esse período da eleição, o episódio, né, da facada. Eu estava em Brasília, na facada do Jair, né, do integrante do PSOL. Eu estava lá em Brasília e foi assim, um momento muito difícil, muito dolorido. O Jair vence as eleições, eu volto para São Paulo para trabalhar agora com o Gil Diniz, porque a equipe tinha crescido, então o trabalho tinha sido o ampliado. Gil Diniz era já Deputado deputado estadual. estadual. Eu venho para trabalhar. E aí começou aquelas ondas de traição. Né? Um monte de gente que se elegeu aí na cauda do Bolsonaro, na Sim. onda do Aí Bolsonaro. já era 2019, Bolsonaro presidente. Isso. Aí começaram as revelações. Sim. E aí, 2020, nós tínhamos assim uma lista imensa de pedidos de apoiamento para prefeito, para vereança, muita gente pedindo. Pedindo apoio do Eduardo. Isso, do Eduardo. E a gente já estava com os lombos, né, surrados de um monte de gente que De tinha traição. traição. E aí um dia o Eduardo pousou aqui em São Paulo, foi para o gabinete do Gil para que a gente decidisse, né, a questão dos apoiamentos. E aí chegamos na cidade de São Paulo. E aí ele falou, ó, gente, é o seguinte. Porque o Gil já havia sido eleito com o apoio do Eduardo. Eduardo. Né? Porque na história do Gil também era Sim. carteiro, né? Sim, o Gil era carteiro, encontrou o Eduardo num sinal ali. Ou seja, já sendo usado mesmo para apoiar Exato. pessoas e formar novas lideranças. Né? Exatamente. E aí eu estava nesta reunião, terminei de falar e tal, ele parou, ficou olhando assim para nossa cara e falou, ó, vocês eu não sei, mas a minha candidata a vereadora aqui em São Paulo é a Sonaira. Eu falei, eu? Falei, eu não, querida, a única coisa que eu quero da vida é casar. Já está bem encaminhada, então não me inventa nada para minha cabeça. Ele falou, não, vai ser você a candidata. Só que eu achei que fosse brincadeira dele. Não tinha nunca passado pela sua Nunca, cabeça. Rosana, nunca na minha vida. No domingo anterior a este convite do Eduardo, eu tinha recebido uma palavra na igreja. O Senhor falou assim para mim, ó, você vai receber um convite, você não recusa, porque é eu que estou mandando. Olha. Só que eu, na minha imaginação, eu estava com data de casamento marcada. O que é que eu imaginei? Vai aparecer alguém abençoado, vai me pagar o buffet do meu casamento, vai pagar o vestido do meu casamento, e fiquei crendo que era isso. Quando ele falou isso, eu falei, não, mas não vai ser isso, não pode ser isso de jeito nenhum. Eu desci para almoçar, e aí eu lembrei desta palavra do domingo, mas eu falei, não é isso. Não é isso. E aí passou o tempo, ele mandou uma mensagem para mim e falou, ó, a sua rede é fechada, é privada, abre a tua rede e começa a falar de política, porque eu vou compartilhando algumas coisas. Eu falei, não é possível que ele está falando sério. E aí começamos e tal. No prazo final, no último dia do prazo para filiação, eu me filiei no Republicanos. E aí nós começamos a fazer a campanha, Rosana. Era Pedro, Tiago e João no barquinho. Olha só. E ele e o Jair nas redes sociais, pedindo voto, fazendo campanha e tal. E eu olhava as circunstâncias e falei, meu Deus, não vai dar certo. Nos finais de semana, eu tinha 10 pessoas na minha campanha. Durante a semana era eu, o meu irmão, o Tiago Cortez e mais 2 amigos que nós tínhamos. 5. Aí no final de semana, tinha mais 5. E eu olhava aqui, aí eu ficava na rede social, olhando outras campanhas, eu falei, Jesus, só a tua mão para fazer isso aqui. E a gente na rua, o dia todo, distribuindo material, na internet e tal. E deu certo. Olha. Me lembra a minha primeira campanha de deputada federal. A gente vai com o idealismo, né? E ingenuidade. E só pelo amor de Deus mesmo que a gente consegue. Exato. Quando eu cheguei
para o advogado, com a minha prestação de contas, ele falou assim, ó, você vai ter problema, porque não existe isso que você está me apresentando aqui para a disputa de eleição para vereador da cidade de São Paulo. Eu falei, doutor, mas Capital mais importante do Brasil. Eu falei, ó, doutor, foi exatamente o que está escrito aqui. Vereadora em São Paulo é, às vezes, até mais importante do que ser um deputado, né? É mais votos, mais pessoas para você atender, mais Sim, pedidos, sim, mais dificuldades. sim. E aí, quando aconteceu, assim, eu fiquei uns dias, né, para digerir, para pensar sobre tudo que estava acontecendo. E aí, quando apareceu lá eleito, eu falei, gente, mas somente Deus para ter feito algo assim tão extraordinário, né? E hoje a gente está aqui no podcast do PL Mulher É, compartilhando essas coisas. essa Então, história bonita mesmo. E são essas histórias que motivam a gente, né? Você que está acompanhando, eu prestei aqui atenção, assim, me vi muitas vezes também na minha trajetória, como eu entrei para a política, também nunca gostei de política, nunca queria, né? Eu não me encontrava, mas eu acabei vendo, descobrindo esse outro lado que me motivou. E aí, depois, né, desse trabalho todo que você fez, da importância que você teve, você se tornou a primeira secretária estadual da mulher no estado de São Paulo. É uma honra isso, né? sim. Você poder dar o start das políticas públicas e trabalhou muito bem, né? Se afastou para sua campanha de reeleição e deixou um legado que até hoje, quando eu vou nos eventos, quando a gente fala sobre a Secretaria da Mulher, o governador, a primeira-dama fala de você. Como foi a experiência agora, Sonaira, de trabalhar à frente da Secretaria Estadual da Mulher? foi um desafio, né? Porque a violência ela existe, né? E nós sabemos muito disso. Mas além da violência, nós temos outras questões que caminham juntas, né? Que é a questão da oportunidade, né? Que é a mulher entender e se ver que ela está em um contexto de violência. E às vezes, Rosana, é muito difícil as pessoas entenderem que a política, né, voltada para a mulher, para a segurança, para a empregabilidade da mulher, ela precisa caminhar em concordância e na mesma direção que as demais pastas. Então, você fazer com que as pessoas entendessem que a pauta da mulher, ela existe e ela precisa ser discutida, foi talvez a parte mais difícil. Você fazer com que as outras secretarias entendessem que agora nós temos uma secretaria que vai cuidar de forma muito especial das demandas, era muito difícil, né? Então, e junto com isso, a gente tinha todo o ataque, né, que a extrema-esquerda fazia e continua, de vez em quando, né, jogando algumas coisas aí. Quando De eu vez em assumi, de sempre. vez em sempre, é verdade, jogando algumas coisas. Então, eu tive deputada aqui da Assembleia Legislativa que me chamou de totem. Olha Né? só. Outras diziam que mulheres pretas como eu não deveria se prestar o serviço de servir de totem para que políticas mentirosas e falsas Olha. fossem feitas, né, dizendo que estava defendendo as mulheres do estado de São Paulo. Então, o ataque, às vezes eu gastava muita energia, né, Se me defendendo. defendendo do que eu poderia somar para estar de fato trabalhando. Mas mesmo com todo ataque, nós fizemos muito, porque era uma pasta recém-criada. Nós estruturamos a secretaria em 3 eixos, que foi empregabilidade, segurança e saúde. Trabalhamos de forma transversal com as outras pastas. Então, nós elaboramos o protocolo Não Se Cale. O protocolo Não Se Cale é uma política que nasceu do governo do estado de São Paulo, dentro da Secretaria da Mulher. Nós estruturamos o protocolo Não Se Cale junto com o PROCON, junto com o setor de festa, de bares, de restaurantes, de hotel. Hoje, todo evento que acontece na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, no Brasil, ele precisa estar devidamente enquadrado dentro do protocolo Não Se Cale.
Os grandes eventos que acontecem, eles precisam se projetar para que tenham o atendimento do protocolo Não Se Cale. Você vai num restaurante, você sai para almoçar com sua família, você vai lá no banheiro, em qualquer lugar, está lá o cartaz do Sim. protocolo Não Se Cale. Então, essa foi uma política que nasceu na minha gestão dentro da Secretaria da Mulher. Então, nós tivemos a mulher, o crédito da mulher empreendedora, nós entregamos, deputada Rosana, no mês de março, em comemoração ao mês da mulher, nós entregamos 12 casas da mulher paulista, um total de 55. No mês de março, nós entregamos 12. Essas casas são equipamentos que recebem a mulher vítima de violência junto com seus filhos. Então, nós fizemos uma parceria com a Defensoria Pública, com a Ordem dos Advogados e com o município para estruturar esta casa, para que ela esteja, de fato, apta a receber essas mulheres e dar o direcionamento. Então, nós temos políticas, né? Nós temos alguém que pense nessas violências, no que a mulher de fato sofre. Além disso, nós elaboramos fóruns, seminários, nós fizemos cursos de capacitação para as muitas mulheres no Memorial da América Latina. Então, a gente tentou, né, mostrar que não é militância, que não é ideologia. Isso também a gente sabe fazer se precisar. Mas nós também temos muito trabalho para entregar. Que linda a sua história, Sonaira. E o quanto eu sou orgulhosa de ter você à frente do PL Mulher aqui na capital. Uma mulher que não se vitimiza, que está sempre lutando. Eu vejo suas falas na Câmara Municipal, né, se colocando como uma mulher forte que venceu. A gente viu a sua história. Você não se acovardou por causa da condição que você tinha, você arriscou, você foi uma mulher corajosa. E se hoje você colhe os frutos, são esses frutos resultados do seu trabalho, que é um resultado que é seu. E o quanto você hoje contribui para que outras mulheres sigam também essa trajetória, né? Você é uma mulher que inspira. A minha trajetória também foi assim, uma menina de periferia, crescida num conjunto habitacional, e a gente pede a Deus que cada vez mais mulheres como nós, e a gente tem tantos outros exemplos de vereadoras aqui no estado de São Paulo, de deputadas, cada vez mais a gente traga essas mulheres para a política, lideradas pela Michele Bolsonaro, que está fazendo um trabalho belíssimo, por todo o país. Nós temos um grande trabalho para fazer. Você orgulha o estado de São Paulo, que você tenha um longo caminho político pela frente, porque eu sei que onde você estiver, você vai levantar a sua bandeira, a bandeira das mulheres, a bandeira do acolhimento, da política correta, né? Não de assistencialismo, mas, né, a política que vai e dá a mão para os mais vulneráveis e leva a política pública. Então, que vamos fazer outros encontros. Agradeço sua participação. Deixa aqui uma mensagem para as pessoas do estado, para as pessoas da capital, a tua página, o teu endereço, como as pessoas podem entrar em contato com você. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre uma grande honra, né, caminhar ao lado de mulheres que fazem de fato a diferença. Então, estar ao lado da primeira-dama Michele, estar ao lado da deputada Rosana, é uma grande alegria para mim sempre. Quem quiser acompanhar o meu trabalho que nós estamos fazendo, o meu Instagram é sonaira_sp. E a você, mulher, a você que vai receber, que vai assistir esse podcast, eu gosto sempre, né, de uma passagem bíblica que fala de Esté. Esté foi feita rainha e em um momento de dificuldade que o povo dela passava, Mardoqueu, que era tio de Esté, mandou um recado para Esté, né? Que quem sabe se não foi para um tempo como aquele, que era um tempo de dificuldade, que Esté não foi constituída rainha. E ele completou dizendo que se Esté se acovardasse, Deus levantaria outra pessoa para fazer, mas que não haveria livramento para a casa de Esté. Então, não importa o tempo de dificuldade que a gente esteja vivendo, o tempo de dificuldade que você esteja atravessando, que o Brasil está passando. Eu sempre tenho no meu coração, a tempestade revela quem é quem e a tempestade revela quem somos nós. E quem sabe se não foi para um tempo como este que Deus levantou você, mulher,
que Deus levantou você mandatária. Então, muito obrigada e que Deus abençoe. Amém. Obrigada, querida. Seja muito bem-vinda. Em outras vezes, em outros podcasts, a Sonaira está trazendo pessoas também que são líderes, mulheres que fazem a diferença, que trabalham com a causa da pessoa com deficiência, do autismo. Esse espaço é um espaço das mulheres, é um espaço do PL Mulher para você contar a sua história. Se você é vereadora, se você é presidente municipal, né? Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Se você é presidente municipal do PL Mulher, se você é uma liderança de direita conservadora, quer participar com a gente, manda um recadinho, a gente vai marcar com você, porque a nossa missão é trazer cada vez mais mulheres para a política, porque nós, mulheres, fazemos a transformação de verdade na política, na nossa cidade e no nosso país. Um beijo e até o próximo Mulher Pode.